tarde, amigos netespectadores conectados na programação da Demais TV, programa Papo Gospel, começando nessa quinta-feira, falando muito bem com vocês aí de casa, nessa tarde lindíssima de quinta-feira, um pouquinho frio aqui no estado de São Paulo, aqui em São Paulo, mas hoje nós temos aqui conosco o pastor César, que estará falando um pouquinho sobre pastoreio, vai estar esclarecendo algumas dúvidas a mais para a gente aqui sobre a questão dos pastores. Boa tarde, pastor César. Boa tarde, Cris. É um prazer estar novamente contigo aqui no Papo Gospel e poder partilhar um pouco dessa experiência que eu construo ao longo dos últimos anos sobre a questão da saúde emocional no Ministério Pastoral. Certo, pastor. Eu gostaria então que a partir de agora os nossos amigos netespectadores começassem a mandar suas mensagens, suas perguntas também sobre o assunto. Conforme a gente for desenvolvendo o tema aqui, você pode estar mandando suas mensagens, suas perguntas também, perguntando as coisas para o pastor aqui, ele vai com certeza estar respondendo para vocês. Se ele souber, se ele não souber, ele consulta os universitários, depois ele dá a resposta para vocês, tá bom? Eu creio que sim. Mas a partir de agora, programa Papo Gospel aqui no ar, falando um pouco para vocês. E hoje o pastor vai estar ajudando a gente a compreender aqui que o pastor ou a pastora são cuidadores, mas que podem também adoecer no exercício do seu chamado. E as igrejas aí na atualidade precisam desenvolver programas e ações que proporcionem uma melhor qualidade de vida realmente para os seus líderes, exercer essa função que é uma função tão abençoada, né, pastor? É verdade, Cris. A ação pastoral, ela basicamente tem como, eu diria assim, como primeiro traço, como primeira marca, ou como marca fundamental, cuidar das pessoas. O pastor, a pastora, são aqueles que cuidam. Né? Então eu diria assim que uma primeira coisa que nós precisamos entender dentro dessa perspectiva é o que significa cuidar. Né? E a própria palavra cuidado, ela tem uma relação com uma outra palavra, eu diria assim, que elas têm o mesmo radical, que é a palavra cura. Cuidado e cura estão intimamente relacionados. Então, o cuidar, ele tem a ver com a aproximação, ele tem a ver com o zelo, ele tem a ver com o estar próximo das pessoas, né? Mas não pura e simplesmente estar ao lado, mas é se dispor a fazer uma caminhada com aquela pessoa. Então, ao mesmo tempo que você cuida, você também está restaurando, você está ajudando aquela pessoa a restaurar a sua caminhada, a curar as suas feridas, você está se colocando ao lado daquela pessoa. O pastoreio, então, ele é essencialmente um ato de cuidado. Pastor, assim, nós até nem abordamos sobre isso aqui, mas durante a sua caminhada, durante esse tempo todo do seu pastoreado, eu imagino quantas pessoas foram cuidadas pelo seu ministério e pelo ministério da pastora Shirley também. Por vários problemas que as pessoas abordam, chegam até o Senhor para compartilhar esses problemas. Então, assim, não é realmente essa questão do cuidado com a igreja, com o povo de Deus, não é uma missão fácil, né, pastor? Não é, porque, na verdade, a gente vai até poder partilhar isso um pouquinho mais à frente contigo, mas assim, e com os nossos espectadores. O pastoreio, ele tem algumas, que a gente diz assim, o cuidado, ele tem algumas dimensões. Né? Agora, por que não é fácil a tarefa do cuidado? O pastor, a pastora, eles precisam, muitas vezes, exercer um ato que a gente diz de empatia, se colocar no lugar do outro. E essa tarefa não é uma tarefa fácil, você viver a dor do outro, você sentir o que o outro está sentindo, né? E nós somos seres humanos, nós nem sempre estamos bem. E muitas vezes você precisa exercer essa função, esse chamado, como nós caracterizamos biblicamente, mesmo você não estando bem, porque as vidas estão aí necessitando do cuidado, precisando de você. Então, eu já vivi algumas experiências assim, de não estar bem, mas de precisar fazer uma visita no hospital, de precisar acompanhar uma família em situação de luto. Né? Então, na verdade, esse ato, ele vai além muitas vezes das nossas forças. Então a gente entende que Deus supre, que Deus
Ele nos dá uma nova força, de que a sua graça é que nos faz caminhar, mas se nós não cuidarmos de fato da nossa saúde, como cuidadores que somos, nós corremos o risco de adoecer. Então, eu penso que um primeiro desafio que a gente pode pontuar nessa tarde aqui, para as pessoas que estão nos ouvindo, é que se você tem um pastor, você tem uma pastora, esteja atento a isso, porque pastores são cuidadores na essência, mas precisam também ser cuidados. Viu? É possível falar que temos distintas formas de cuidado? Eu poderia dizer assim que existem, na verdade, duas formas de cuidado. Basicamente, a gente poderia até prolongar isso, mas existem duas formas. E a gente poderia tratar essas formas em duas dimensões. Uma dessas formas a gente chamaria da dimensão vertical. O que é essa dimensão vertical do cuidado? É o cuidado de Deus para com o ser humano. Né? O ser humano, ele nasce, se a gente for comparar, por exemplo, com os animais, por exemplo, eu estava assistindo outro dia um programa sobre tartarugas. A tartaruga, ela nasce geneticamente programada para quê? Ela rompe o ovo e ela sai, então, daquela casca e vai para o mar e inicia sua caminhada distante da tartaruga mãe. Acabou por aí o vínculo. O ser humano, ele nasce dependente. O bebê, por exemplo, quando ele nasce dependendo do pai, ele nasce dependendo dos cuidados da mãe, ele precisa de um cuidado por um longo tempo até que ele tenha condições de caminhar sozinho. Então, esse retrato básico do ser humano, ele nos mostra um pouco essa dimensão vertical do cuidado, né? Nós fomos criados por Deus e nós continuamos precisando deste cuidado de Deus. Precisamos de mais do cuidado do Senhor. Outra dimensão do cuidado é o que a gente chama da dimensão horizontal. Então, é o cuidado que o ser humano tem um para com o outro. E aí está a ação pastoral. A ação pastoral, ela se desenvolve exatamente nessa dimensão que nós chamamos de dimensão horizontal, né? Enquanto Deus cuida do ser humano, Ele tem os seus braços estendidos e a sua ação ampliada através do pastoreio, né? De homens e mulheres, servos e servas que se colocam à disposição do Senhor, que são chamados por Ele para cuidar de outras pessoas. Então, eu diria assim que é uma ação também do Senhor, mas que estendida agora ao ser humano, compartilhada com o ser humano para cuidar daqueles que estão, né, entre nós, né, dos seres humanos, né? Então, eu poderia dizer que são essas duas dimensões, né, a vertical e uma dimensão horizontal. Então, o mais certo a falar é que a questão do ser humano ser cuidado, isso aí já vem desde quando ele nasce, né? Porque ele já nasce, ele depende de cuidado. Durante a sua caminhada na vida, ele necessita de cuidado. E na sua vida espiritual também, da mesma forma, né? Da mesma forma que ele, na sua vida, na sua caminhada toda durante a vida, ele tem o seu cuidado ali de uma pessoa, na vida espiritual também ele necessita, que seria aí a parte dos pastores, né? Exatamente. Se a gente olhar, por exemplo, o relato do Gênesis, né, Deus criou o ser humano, né, e Ele atribuiu algumas responsabilidades para esse ser humano. É quase como se Deus dissesse assim, falou, olha, eu estou criando vocês e aqui está para que vocês cuidem toda essa criação. Então, naquele primeiro momento, Deus colocou os cuidados do ser humano, né, a criação, os animais, as plantas, né? A gente poderia dizer que essa seria um corte transversal do cuidado, né? O cuidado da criação, né? Que hoje popularizou-se com o termo sustentabilidade, mas que na verdade está lá na essência da criação. Deus dotou o ser humano com essa capacidade de cuidar da criação e que depois se estende para o cuidado da família, né? Para o cuidado dos filhos, para o cuidado da esposa ou do esposo, e que ele se estende à comunidade, às pessoas que estão à volta. Então Deus cria o ser humano com essa capacidade de cuidar. Certo. Esse seria o referencial bíblico sobre o cuidado, ou teria um referencial bíblico sobre o cuidado? O grande referencial bíblico do cuidado para nós é Jesus, né? O Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 10, nos diz que Jesus veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. E no versículo 11, imediatamente posterior, Jesus diz assim, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. Então, o grande referencial de pastoreio que a Bíblia nos apresenta é Jesus. Ele é o modelo, ele é a referência para nós de ação e de cuidado pastoral. Então eu diria que já de antemão, a todos os pastores, colegas pastores e pastoras que nos assistem nessa tarde, para que
possam entender isso claramente. O bom pastor, o grande pastor é Jesus. Nós exercemos a tarefa pastoral a partir do modelo que é Jesus, mas ele nos delega essa função de pastoreio. Nós não somos o Senhor Jesus. Então, é muito importante entender isso, porque existe hoje eu diria assim, uma carga muito grande sobre a ação pastoral. E os pastores muitas vezes ficam sobrecarregados e quase que cobrados como se fossem o próprio Senhor Jesus, como se eles fossem o bom pastor, né? Nós não temos que literalmente dar a nossa vida pelas ovelhas, porque o Senhor Jesus já deu ela na cruz. A nós foi entregue a tarefa de cuidar do rebanho do Senhor, né? De não morrer pelo rebanho do Senhor. Acho que é muito importante que a gente faça essa distinção. A morte já foi a do Senhor Jesus, ele morreu por todos nós na cruz do Calvário. Ele foi o grande pastor que deu a vida por nós. A nós, pastores e pastoras, cabe agora cuidar do rebanho do Senhor. Às vezes a carga chega a ser um pouquinho demais, né? É verdade. A exigência, aquela carga toda do pessoal para com o pastor, ela chega a ser um pouquinho demais, né? E ela acontece, Cris, porque muitas vezes nós, como seres humanos, nós não sabemos colocar limites. Essa questão dos limites ela é muito séria, ela se estende nos nossos relacionamentos afetivos, mas ela se dá também na relação do pastor com a sua comunidade de fé, com a sua igreja. Uma coisa interessante para a gente pensar são as características do pastoreio de Jesus. Jesus tem características muito específicas do pastoreio, que ele... vamos dizer assim, que são visíveis no pastoreio lá no Antigo Testamento e que elas são, vamos dizer assim, transportadas para a ação de Jesus. Eu poderia partilhar contigo aqui pelo menos 4 características que eu lembro agora do pastoreio de Jesus. A primeira é que ele guia. Ele caminha à frente das suas ovelhas, ele vai à frente. Essa é uma característica essencial da ação pastoral. O pastor, ele é aquele que caminha, que vai à frente das suas ovelhas. Isso é muito importante. É a visão do líder. Né? Se a gente transpor para qualquer outra área, é o líder. Né? O líder, ele está à frente. Então, nesse sentido, o pastoreio tem uma dimensão de liderança, de que é aquele que caminha, que vai à frente do rebanho, preparando o caminho, orientando por qual caminho que a ovelha deve caminhar. Não é à toa que o símbolo do pastor é o cajado. Mas o cajado, ele é um instrumento, né, na tradição mais antiga de pastoreio, né, que a gente tem lá no Antigo Testamento, é um instrumento que o pastor usa para guiar a ovelha, para que ela não saia do seu caminho. Então, essa é a primeira característica do guiar. A segunda é da provisão. O Salmo 23 nos fala que o Senhor, né, é o nosso pastor e nada nos falta, que Ele nos guia por pastos verdejantes. Então, é a visão da provisão do alimento para o rebanho. Né? Qual é o alimento que o pastor provisiona para o seu rebanho? Né? Hoje, a gente pode dizer assim que o alimento não necessariamente seja o alimento físico, muitas vezes o é, mas essa é uma tarefa muito mais da caminhada social da igreja, mas o alimento que o pastor provisiona hoje é a palavra de Deus, é a ministração da palavra. E aí uma grande responsabilidade que o pastor tem nos dias de hoje, porque eu diria que a palavra do Senhor muitas vezes hoje tem sido transformada num fast food evangélico. É verdade. Uma comida muito rasa, sem consistência. Então, ser pastor nos dias de hoje, ser pastor não é uma tarefa fácil. Então, prover alimento hoje é um grande desafio. Preparar uma palavra, preparar um sermão, preparar uma ministração hoje não é algo fácil, porque a exigência é muito grande. Né? Desculpa, só cortando aqui um pouco. Primeiro, porque a pessoa ela não está preocupada muitas vezes com a palavra em si. Ela está preocupada com a bênção em si. É verdade. Né? É verdade. Ou até mesmo com a sua necessidade, né, Cris? Quer dizer, sim, as pessoas vão à igreja esperando receber uma palavra que atenda a sua necessidade. É quase que um mercado, né? Então, a questão da troca com Deus, né? Exatamente. Então eu vou lá na igreja, eu não vou ouvir uma palavra, a palavra que Deus tem para minha vida. Eu vou lá para ouvir uma palavra que eu quero, aquilo que faça bem ao meu coração. Né? E eu costumo fazer um paralelo com a questão da alimentação mesmo. Né? Quando eu estou alimentando os meus filhos, eu digo a ele: filho, é importante que você coma salada, é importante que você coma legumes,
Pai, mas isso não é gostoso, isso não é saboroso, mas faz bem para a tua saúde. Muitas vezes o pastor, a pastora precisa ministrar à igreja algumas coisas que nem sempre o irmão, a irmã quer ouvir, mas que é necessário para que ela cresça na sua vida de fé, para que ela cresça na sua caminhada de santidade, para que ela cresça na sua caminhada como servo de Deus, como cristão mesmo. Então, algumas coisas são palatáveis, outras nem tanto, mas são necessárias, né? É verdade. Então, essa é mais uma característica, né? Uma outra característica do pastoreio é a do cuidado, é da defesa. Então aí você tem aquela questão, né, dos assédios ao rebanho, né? E o rebanho do Senhor é muito assediado nos dias de hoje, né? Nós temos muitos, entre aspas, lobos que assediam o rebanho do Senhor hoje. Então, o pastor também tem uma tarefa muito grande do cuidado com o rebanho, né? É aquela visão da 100ª ovelha, de ir atrás da ovelha que está distante do rebanho, que foi assediada por tantas coisas que tiram dos caminhos os servos e servas do Senhor nos dias de hoje. Então, essa é uma característica que pode pautar as ações do pastor e da pastora. E uma última que eu te diria assim, que ela é fundamental, que é ligar-se afetivamente ao rebanho. Não dá para ser pastor ou pastora sem você estar ligado afetivamente ao seu rebanho, sem você estabelecer um vínculo amoroso, afetivo, né? Isso é muito interessante, porque eu digo assim, que eu vivo duas experiências muito distintas. Pelo fato de ser psicólogo, o psicólogo ele não pode se ligar afetivamente ao seu cliente. Por quê? Porque ele compromete o processo. Ele precisa estar isento, vamos dizer assim, né, afetivamente, para que ele possa ajudar o seu cliente. O pastor, ao contrário, a tarefa pastoral, a clínica pastoral, todo o trabalho pastoral, ele exige de você afetividade. Se você não está junto da pessoa, se você não está sentindo o que o outro sente, teu trabalho ele está comprometido. Então, eu diria assim que referenciais básicos para a ação pastoral hoje, características básicas do pastoreio de Jesus, são exatamente essas 4. E se você for pegar todas essas questões que o senhor levantou, uma está sempre ligadinha à outra, né? O senhor falou sobre a questão das ovelhas que se desgarram ali, no caso. Nós falamos sobre a questão da ovelha que vai apenas para buscar o que ela quer escutar. Então, às vezes, ela se desgarra do caminho apenas pelo fato de que ali ela escutou uma palavra que ela gostaria de escutar. É verdade. Então, assim, se você for ver bem, uma está totalmente ligada à outra, né? O desafio pastoral é tão grande que, assim, hoje você tem inúmeras possibilidades de ministração para as pessoas. Então, o pastor ele prepara a palavra, por exemplo, para o final de semana ou para uma atividade da semana, mas o irmão ele ouviu na TV o pregador A, o pregador X, o pregador B, e de repente alguma coisa que ele ouviu, ele gostou muito, então ele chega já na igreja falando assim, poxa, mas será que o pastor vai ministrar como aquele que já ministrou? Então, o que fica muito claro é o seguinte, é que nós, como pastores e pastoras, nós temos que ter consciência que somos chamados por Deus. E aquilo que vamos partilhar, o alimento que nós vamos trazer à nossa comunidade, também tem que vir do Senhor. Isso nós não podemos perder essa dimensão. A palavra é do Senhor e nós somos meros instrumentos da ministração da palavra. Então isso é muito importante, né? A gente ter esse cuidado. Bom, os pastores cuidam. Portanto, vocês são cuidadores. Exatamente. E sendo cuidadores, vocês são cuidados? Esse é uma das questões que me levou, por exemplo, a fazer a minha pesquisa de mestrado. Quando eu fui estudar um pouco sobre a questão do estresse, a gente pode até falar um pouco mais à frente sobre isso. A igreja precisa abrir os seus olhos, a igreja pós-moderna, como a gente diz hoje, precisa abrir os seus olhos para isso, né? O pastor ele é um cuidador e que muitas vezes não é cuidado, né? Ele se envolve com a ação pastoral, com tantas atividades, e a gente vive hoje um mundo extremamente ativista, e são tantos trabalhos, são tantas ações, e muitas vezes nós não nos cuidamos, e nem mesmo a comunidade de fé cuida da gente, né? Cuida dos pastores e pastoras. Isso é muito importante, né? Eu acompanhei casos de colegas que adoeceram
e que adquiriram enfermidades, né, como a gente diz, né, no mundo da saúde, de patologias, algumas de ordem física, outras de ordem emocional e algumas psicológicas, né? Então eu diria assim que o adoecimento do pastor e da pastora, ele se dá muitas vezes por quê? Porque ele não é cuidado. Então ele cuida dos outros, ele entrega a sua vida cuidando das pessoas, mas muitas vezes não é cuidado. E esse adoecer, ele é tão sério que ele não se estende, não fica somente no pastor, mas ele se estende à família pastoral também. Então tem um estudioso dessa área que a gente chama psicologia pastoral, inclusive ele é um dos fundadores, que é o professor Dr. Jorge Leon. Ele tem a sua origem, se não me falha a memória, em Cuba, mas reside na Argentina, e ele é um profundo conhecedor dessa área, e ele desenvolve vários estudos, né? Há um texto dele traduzido para o português chamado Psicologia Pastoral, né? Mas tem um texto dele que eu gosto muito, que chama-se Psicologia da Depressão. Esse texto está no espanhol, em que ele conta a experiência dele como pastor, que ele cuidava das pessoas ao seu redor, e que ele estava tão dedicado naquela função, mas ele não estava com os olhos abertos para a família dele, especificamente para o irmão dele. E ele conta que o irmão entrou num processo de adoecimento, entrou em depressão e veio mais tarde se suicidar. Ele só conseguiu compreender esse fenômeno anos mais tarde. Ele foi entender que, na verdade, esse processo de adoecimento do irmão, ele não conseguia enxergar porque ele estava tão envolvido com o cuidado da sua comunidade, da sua igreja, das atividades, e que ele acabou então não enxergando isso, né? E aí ele precisou fazer um autoexame também dele. Será que eu estou nessa caminhada também? Eu não estou cuidando de mim, eu não estou cuidando da minha família, que é a minha estrutura primeira, que é a minha base. Então isso é muito importante, né? A questão do cuidado do pastor e da pastora também, ele é importante. Ele é um cuidador, ele cuida dos outros, mas ele também precisa ser cuidado, é verdade. Eu acho que tem que ser recíproca essa questão aí, porque senão aí só o pastor se dá, né? E não receber o cuidado, eu acho que é um pouquinho egoísta, né? da parte das ovelhas, no caso. É verdade, né? É verdade. Sabe, Cris, tem um teólogo, né? Ele não é um teólogo protestante, ele é um teólogo católico, é o Leonardo Boff, e ele, quando fala sobre essa questão do cuidado, é muito interessante porque ele aponta três aspectos que eu acho que são assim muito interessantes para a gente pensar sobre essa questão do cuidado, né? Ele fala assim que existe uma espécie de uma patologia do cuidado, né? E como é que alguém que cuida não é cuidado? Então ele começa a pontuar esses aspectos dessa patologia. A primeira patologia do cuidado a gente chama de negação, né? Como é que é isso? Então assim, você cuida dos outros, né? Você cuida das pessoas que estão ao seu redor, você trabalha num ritmo frenético, num ritmo acelerado, você não se alimenta direito, você não dorme direito, né? Quer dizer, vou te trazer um exemplo aqui. Eu já vivi situações assim de irmãs ligarem para minha casa 3, 4 horas da manhã, precisando de cuidado. Então você levanta da sua cama, você vai orar com essas pessoas. Em alguns casos você precisa sair porque a pessoa perdeu um ente querido, e você vai. E você entra nesse ritmo muito acelerado e você não reserva um tempo para você. Você não se cuida, né? A gente costuma dizer assim, no caso, por exemplo, de nós, pastores da Igreja Metodista, muitos paramos na segunda-feira, é um dia que seria para o nosso descanso, mas a gente não consegue parar. E a gente continua naquele ritmo acelerado e é uma negação do cuidado. Então a gente cuida do outro, mas não se cuida. Então a gente nega o cuidado a nós mesmos. Isso é uma patologia do cuidado. Uma outra patologia é a obsessão. É como se você não pudesse parar de cuidar, porque se você parar de cuidar das pessoas, elas vão adoecer e isso vai comprometer totalmente o teu ministério. Isso é um enfoque excessivo, é um cuidado excessivo. Então você fica tão focado naquilo que você acaba adoecendo. É o adoecimento pelo cuidar.
E uma outra característica, né, dessa patologia do cuidado é o que a gente chama de um descuido. E aí é porque quando você entra nessa fase você já está enfermo, né? Que a gente chama de uma espécie, na psicologia do estresse, a gente tem a síndrome de burnout, que é o estresse lá no topo. Então, o pastor ele já perdeu a sensibilidade, ele já não consegue mais nutrir sentimentos, então é como se ele tivesse queimado por dentro. Então, aí você entra no campo do descuido. Então, isso é uma outra patologia que a gente chama do cuidado. O pastor ele adoece, normal, porque ele é um ser humano, com todo esse tempo que ele se desdobra a cuidar dos outros e não cuidar da própria saúde, ele acaba se adoecendo. Verdade. Então é isso que o senhor está nos relatando aqui, ao ponto de chegar ao estresse. É verdade, Cris, é exatamente isso, né? E acho que é importante, quando a gente fala sobre estresse, a gente trazer à mente o que é estresse, né? Quer dizer, o estresse ele é uma ruptura do equilíbrio orgânico, psicológico, emocional da pessoa. Uma ruptura interna, né? Como é que a gente pode exemplificar isso, né? Às vezes as pessoas pensam que o estresse é a própria doença. O estresse não é uma doença, né? Acho que isso é muito importante. O estresse é uma ruptura do equilíbrio orgânico, né? Então a gente tem, internamente, o ser humano tem, biologicamente falando, o que a gente chama de homeostase, né? Que é um estado de equilíbrio interno. Quando a homeostase é rompida, nós entramos no que a gente chama de um estresse, né? O estresse é como a febre. Então, por exemplo, você tem uma determinada infecção, uma inflamação no seu organismo, né? Vamos supor, você está com uma amidalite. Você ainda não sabe que está, mas estão lá, suas amígdalas estão inflamadas. Bom, como é que o organismo sinaliza isso? Através de uma febre. Então, você está com uma febre, opa, tem alguma coisa errada. O estresse é exatamente isso. O estresse é como se fosse uma febre, né? Ele sinaliza que alguma coisa no teu organismo não está bem. Então, quando você está com febre, você vai lá e toma um medicamento, resolve o problema. No caso do estresse, o que as pessoas fazem? Estou estressado. Então, ela tira um dia para descansar, vou jogar um futebol, vou dar uma corridinha que vai aliviar meu estresse, eu vou nadar. Bom, aliviou o estresse, mas ela não lidou com o estresse. Então, aliviou, ficou bem, e ela segue novamente naquele ritmo frenético, né? Então, acho que é importante a gente entender isso, né? Então, o que é estresse, né? Então, estresse é exatamente isso. E a gente precisa ter uma outra consciência de um outro aspecto, que são o que a gente chama dos causadores, né? Dos estressores, das fontes de estresse. Então você tem, por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo prático, né? Você e eu aqui. Então, trânsito, né? Tem pessoas que se estressam muito completamente. Então, o cidadão ele entrou no carro, ele muda o seu comportamento. Então ele fica maluco. Até foi o senhor que falou sobre o desenho do Pateta, né? Esse é um clássico do Walt Disney, né? Sobre o cidadão que ele entra atrás do carro, ele se transforma. Verdade. Então ele fica transtornado, né? Por quê? Porque o trânsito para ele é um estressor. Mas não é necessariamente o trânsito, né? Então, vamos dizer assim, o trânsito ele é uma circunstância. Tem outras pessoas que não se estressam com o trânsito. O que acontece? É que ele internamente ele tem fontes de estresse. As suas características internas, a sua forma de pensar, o seu temperamento levam ele a se estressar com o trânsito. Esses são os estressores internos, né? Então a gente pode dizer assim que, vamos pensar na igreja. Às vezes uma reunião pode ser um estressor. Mas há pastores e pastoras que participam de 3, 4 reuniões no dia e não se estressam com isso. Por quê? Porque as suas características internas favorecem ele e ele não se estressa. Em contrapartida, outros, basta uma reunião, basta uma situação, uma divergência e ele já entra num quadro de estresse. Então, são os estressores externos, então, né? Os eventos que acontecem ao nosso redor que nos estressam. Quero mandar um abraço aqui para minha esposa, Renata. Ela está nos assistindo lá.
Ela que agora ela só me produz de longe, sabe? Só aqui, ó, na mensagem. Mas um grande beijo para minha esposa, Renata. Ela tá falando aqui, boa tarde, homens de Deus. Estou aqui ligadinha no programa. Pastor, parabéns pelo tema. Beijos, Deus os abençoe. Amém. Obrigado, Renata. Deus te abençoe também. Maria Augusta, que está nos assistindo lá de Minas Gerais, está mandando um abraço aqui para todos. E é muito importante falar sobre esse assunto, pois muita gente não sabe. É verdade, Maria Augusta, é verdade. Isso é muito importante nós discutirmos, nós falarmos, trazemos a público essa questão, que tem muita gente que não sabe sobre a questão que o pastor também adoece, o pastor estressa, o pastor ele chega ao limite do corpo humano, né? Porque nós temos o limite, o ser humano tem seu limite. E o pastor também é uma pessoa que tem o seu limite. É interessante isso, né, Cris? Você sabe que existe uma pesquisa no estado de São Paulo sobre profissões que são mais estressantes, né? Então, a média de estresse no estado, especialmente na cidade de São Paulo, ela gira em torno de 35%. E aí você pega algumas profissões, por exemplo, juiz de direito, juiz do trabalho, o nível de estresse oscila entre 60% e 70%. Enfermeiros, 60%. E o Ministério Pastoral, né, por exemplo, na pesquisa que eu fiz, o nível de estresse está em 50%, por exemplo, da amostra. Então, a média da cidade é 35%, mas você pega, por exemplo, o corpo pastoral, está em 50%. Isso é muito sério, né? Especialmente, né, com reflexos muito sérios na área da saúde. Isso é muito significativo, né? O quanto que, por exemplo, a ação pastoral ela é estressante, né? Então, isso é um sinal de alerta, né? O estresse, ele não existe para nos atormentar, mas ele é como uma febre, ele é um sinal de alerta. Olha, a pastora precisam se cuidar. Precisa do descanso também, né? A minha mãe também está nos assistindo lá no Paraná, está falando aqui, olá galera, graça e paz, que Deus abençoe, fico feliz por poder participar desses momentos maravilhosos com vocês, ouvindo a palavra de Deus. Beijo, mamãe e papai. Minha mãe e meu pai também estão lá nos assistindo. O pessoal se reúne lá em casa para assistir o programa. É mó legal. Tá minha mãe, meu pai, minhas irmãs, ficam todos lá assistindo o programa. Que legal, a galera lá de Santa Catarina, Marcela de Santa Catarina também está ligadinha aqui, está mandando um abraço, beijo a nós e que continue assim, nosso programa sempre trazendo temas novos e legais. Bom, Marcela, grande abraço para você também. E, bom, qual o público mais propício a se estressar no Ministério Pastoral? Os mais jovens ou os mais experientes? Essa foi uma pergunta que me, vamos dizer assim, que me incomodava bastante quando eu comecei a estudar esse tema. E eu descobri que, na verdade, os primeiros anos do Ministério Pastoral são os mais estressantes. Entre 0 a 5 anos, né, os primeiros anos são os mais estressantes. Para mim, isso foi a minha experiência. Os meus primeiros anos de ministério foram os mais difíceis. Né? Hipoteticamente, a gente pode pensar algumas coisas. A primeira, assim, é que você está aprendendo, você comete erros, você comete equívocos. Só que cometer erros para o pastor é um peso muito grande. Porque, vamos dizer assim, indiretamente, nós somos meio que induzidos a pensar que pastores não cometem erros, né? Existe um livro do pastor Caio Fábio, que o título é mais ou menos isso, né? Pelo simples prazer de dizer está doendo. Então é exatamente isso, né? Quer dizer, o pastor, a pastora, ele também adoece, ele também tem os seus limites, mas muitas vezes nós acabamos entrando nessa perspectiva, né, de achar que nós somos super seres. Há um outro texto também, né? Eu acho que esse parou, pastor. Parou? Eu acho que sim. Ok. Opa, melhorou. Então, existe, por exemplo, também, né,
um outro texto que é um livro chamado Super Crentes, se não me falha a memória, é do pastor Paulo Romero. E ele também trabalha um pouco esse aspecto, né, de que o cristão, ele não é um super ser, ele tem limites. E aí a gente pode pensar isso sobre o pastor, a pastora, né, que também tem suas limitações. E nessa mesma pesquisa eu descobri o seguinte, que entre 0 a 5 anos é um período de maior tensão. Com o passar do tempo, essa tensão ela alivia, o nível de estresse diminui. E ele tem um pequeno crescimento lá por volta dos 30 anos de ministério. Eu fiquei me perguntando por isso e eu acabei construindo a seguinte hipótese, de que é o período em que muitos colegas estão aposentando, ou como algumas denominações falam, estão jubilando. Então, o que significa isso? Esse período da aposentadoria é um período de estresse para qualquer um. Né? Quer dizer, o que eu vou fazer agora? Encerrei o meu tempo. O que eu vou fazer? Né? Muitos pastores dizem assim, não, eu quero servir até o final da vida. Mas esse tempo também ele é importante para parar, para refletir. Né? Na cultura norte-americana, quando os pastores aposentam, é um período em que muitos começam a produzir, a escrever, né? A falar sobre a sua experiência pastoral. Isso é importante também. Você pode contribuir muito com os mais jovens, com as suas experiências, edificar, né, a igreja, não somente pelo teu trabalho, mas pela tua produção também. Isso é muito importante. Né? Então, existe esse aspecto. Uma coisa eu acho também legal, Cris, a gente poder partilhar, a gente falou sobre os estressores, né? Quais são os maiores estressores no ministério pastoral, né? Eu pesquisei, obviamente, eu trabalhei com pastores metodistas, e no ministério pastoral metodista, quais são os maiores estressores? Eu vou pontuar 3 aqui. O primeiro é a preocupação com a educação dos filhos. Então, o pastor metodista ele é itinerante, então os filhos estão matriculados numa escola, de repente tem que ir para outra escola porque o pai ou a mãe mudaram de igreja. Essa é uma preocupação. Uma outra é essa sujeição à itinerância, à nomeação pastoral. Isso também é uma coisa que gera um nível de estresse. Chegando no final do ano, período de nomeações, né, o pastor estressa, a igreja fica estressada, que tirar o pastor, né, que é o sujeito, né? E finalmente a questão de ter que negociar, sentar com a administração da igreja, negociar subsídio pastoral, negociar salário. Esse processo também ele é um pouco estressante, né? Porque a cada mudança você tem que sentar novamente e negociar. Então esses, eu diria assim, são os principais estressores, né, no ministério pastoral metodista, né? Mas que também pode ser replicado em outras denominações que têm características semelhantes. Entendi. Bom, nós vamos para um breve intervalo em comercial. Já na sequência nós voltamos um pouquinho falando mais aqui sobre os estresses do pastor. Mas beleza, daqui a pouquinho estamos de volta. Esse é o meu querer. O que é bom que o nosso intervalo é bem rapidinho, tá? Nós não ganhamos dinheiro não, mas é rapidinho nosso intervalo. Viu, pastor? E como nós lidamos com esse estresse aí no ministério pastoral? Bom, eu penso assim que existem algumas estratégias, né? Eu vou pontuar algumas aqui. A primeira é ter consciência do estresse, é perceber o mecanismo do estresse, né?
as pessoas têm uma dificuldade muito grande para entender isso. Alguns acham que estresse, isso é uma besteira, ou eu não fico estressado, né? Na verdade, é importante que as pessoas percebam isso. Saibam identificar, né, que elas estão em estresse. Você pode procurar um profissional que tenha especialidade nessa área, um apoio psicológico, um apoio pastoral, para que possa te auxiliar. Eu mesmo já auxiliei alguns colegas que me pediram suporte, seja para irmãos da igreja ou mesmo para colegas pastores. A gente prestou um suporte ajudando a pessoa a identificar, né? Você sabe que o estresse ele tem algumas fases, né? Então a gente diz assim que o estresse tem uma fase de alerta, né, que é o início, depois uma fase de resistência, uma fase de quase exaustão e a fase de exaustão, que aí a gente já pode caracterizar como um burnout, uma síndrome de burnout, que é o estresse no extremo. Né? Então a primeira coisa eu diria que é essa, é você identificar, é saber perceber que você está num quadro de estresse. Um segundo aspecto é o cuidado, que a gente diz, é um cuidado integral, psicofisiológico, né? A questão da alimentação, né? E aí entra uma característica muito interessante no ministério pastoral, né? Para aqueles pastores que tratam, por exemplo, né, que cuidam da visitação na igreja, né? Alguns dizem assim: mas se eu chegar na casa de um irmão e ele me oferecer X alimento, eu preciso comer, porque senão ele vai achar que eu não estou aceitando, que eu estou rejeitando, né? E aí eu acho que aí cabe um pouco você trabalhar pedagogicamente com a tua igreja, mas também que os irmãos e irmãs tenham consciência disso, né? Que saiba cuidar do seu pastor, né? Nem sempre porque ele está rejeitando um cafezinho ou porque ele está rejeitando um pedaço de bolo, né? Ele está deixando de cuidar de você, ou ele está te tratando mal, mas é porque ele também fez 3 ou 4 visitas naquela tarde, é o 4º, 5º cafezinho, é o 4º, 5º pedaço de bolo. Então, essas são coisas simples. Verdade. Mas o pastor precisa cuidar da sua alimentação, ele precisa cuidar da sua saúde física, né? Então, fazer um exercício ou outro, são questões que estão ligadas, né, ao cuidado que a gente diz psicofisiológico. E finalmente, aí essa é uma ação mais ligada à estrutura das igrejas, né? Toda a comunidade, toda a igreja, eu diria assim, desde a estrutura mais ampla até a comunidade de fé lá na base, ela precisa ter programas para cuidar do seu pastor, da sua pastora. Ela precisa ter no ano um espaço para enviar o seu pastor para um programa de reciclagem, para um momento de descanso. Ela precisa ofertar o que a gente chama biblicamente de um jubileu. Ela precisa ter programas dentro da sua estrutura que favoreçam isso, né? Então, trabalhar com grupos, desenvolver ações que possam melhorar a qualidade de vida dos seus pastores e pastoras, porque isso, sem dúvida, vai melhorar a ação pastoral, né? Eu posso citar, por exemplo, aqui a CEPAL, né, que é uma organização interdenominacional, né, que hoje essa sigla significa Servindo a Pastores e Líderes. Eles têm, por exemplo, um congresso anual que é quase um oásis para muitos pastores e pastoras. É um espaço em que os pastores e as pastoras vão para esse encontro, passam por uma reciclagem, mas também é um espaço de descanso, é um espaço em que eles são ministrados ali e cada líder ali sai renovado, sai fortalecido. Isso é muito importante, né? O pastor, ele precisa de um tempo para sair da sua comunidade e também ter um momento de reflexão pessoal. Temos que lembrar mais uma vez que o pastor não é super-homem, né? É verdade. Sermos inclusivos, as pastoras não são super-mulheres. Super-mulheres, é verdade. Pastores e pastoras não são super-homens e super-mulheres. Porque, da mesma forma, ser humano, né? Nós temos as limitações de sermos seres humanos, né? E o difícil é a pessoa entender que você não é o super-homem, né? Verdade. Mas, enfim, eu acredito que com essas dúvidas que nós esclarecemos aqui, pelo menos os membros que estão nos assistindo, o pessoal das igrejas que estão nos assistindo aí,
tome mais cuidado com o seu pastor, porque senão ele pode um dia cair num estresse danado, aí você vai perder seu pastor, viu? Cuide daquele que te cuida, né? É verdade. Porque assim como o Senhor cuida de nós, Ele nos delega essa função do cuidado. Então, o pastor, ele cuida do rebanho, tem uma responsabilidade muito grande sobre a sua vida. É importante também que a igreja esteja atenta a essa dimensão tão preciosa, né, de cuidar do seu pastor. E eu posso te dizer assim, Cris, pela minha experiência pastoral, que eu passei por igrejas cuidadoras, né, que estavam atentas, né, ao cuidado, né? Então isso também é precioso. Isso, quando o pastor percebe essa dinâmica na vida da igreja, ele se sente fortalecido, a sua família se sente fortalecida e ele consegue caminhar e aperfeiçoar o seu chamado, o seu ministério. Amém. A pastora Shirley também está conectada com a gente aqui, ó. Ela está mandando: oi pessoal, o programa está muito legal, parabéns e beijo a todos, pedimos que orem pelos pastores que estão na clínica pastoral da Igreja Metodista. A pastora Shirley, que era para estar aqui com a gente hoje, mas infelizmente por causa do evento lá na igreja, ela teve que estar lá presente na nossa Igreja Metodista. É verdade, a clínica pastoral é um momento em que os pastores também estão sendo ministrados lá. É um trabalho que a Terceira Região, né, já realiza há alguns anos, e essa é uma ação também exatamente nessa direção, né? A Igreja Metodista hoje, especialmente aqui na Terceira Região, a igreja tem começado a pensar sobre os seus pastores, e isso com certeza tem resultado na melhoria do trabalho pastoral lá na base, na comunidade local. Então isso tem sido um momento muito especial também que a gente está vivendo aqui hoje junto à Terceira Região. Ótimo. Bom, pastor, esse momento agora é um momento aí de uma palavra, de uma oração, então para esses pastores, para a galera toda que está nos assistindo aqui no nosso programa. Eu queria convidar você, meu irmão, minha irmã, a estar intercedendo pelo seu pastor, pela sua pastora, não importa a denominação que você é, esteja intercedendo por ele. E queria convidar você, meu colega pastor, minha colega pastora, que está nos assistindo nessa tarde, que você possa lembrar-se das palavras do Salmo 139. Sonda-me, Senhor. Sonda e me conhece. Eu queria orar pela tua vida nessa tarde, colocar o teu ministério diante do Senhor, que o Senhor possa sondar a tua vida, esquadrinhar o teu caminhar, que Ele possa te fortalecer nessa tarde. Vamos orar? Eterno Deus, Senhor e Pai das nossas vidas, estamos em tua presença nesta tarde. Obrigado, meu Deus, pela oportunidade de poder partilhar com todos os nossos net espectadores nessa tarde um pouco dessa experiência, um pouco daquilo que tu tens colocado em meu coração. Eu quero te pedir, Pai, nesta tarde, primeiramente que tu levantes nas igrejas homens e mulheres que tragam em seus corações o desejo de cuidar dos seus pastores e das suas pastoras, que possam suscitar em suas comunidades esta preocupação. Também na mesma medida, Senhor, que tu possas estar sondando o coração de pastores e pastoras que estão nos assistindo nessa tarde. Este ministério tão precioso e tão importante na tua igreja. Que esses homens e mulheres que cuidam da tua igreja também possam estar olhando para dentro de si mesmos, que possam estar separando um tempo da sua vida para dedicar à sua família, mas também para dedicar a si mesmo, Senhor. Pai, desperta um novo movimento, um novo mover na vida da tua igreja. Homens e mulheres que cuidem deste ministério tão precioso que é o ministério pastoral. E eu tenho a certeza, Senhor, que tu estarás levantando uma nova igreja neste tempo, Senhor. Uma igreja mais amorosa, mais cuidadora. Nós oramos em nome daquele que é o pastor dos pastores, que é o bom pastor, o nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém, pastor. Fico muito feliz e agradecido mais uma vez. Amém. O senhor está aqui conosco no nosso programa. Está falando aí, trazendo um assunto muito sério. Esse realmente é um assunto muito sério que acontece dentro de todas as nossas igrejas. Eu acredito que não são poucas igrejas que passam por esse assunto dentro delas, não. E é muito importante estar trazendo isso aos ouvidos das ovelhas, dos nossos irmãos, para eles estarem entendendo sobre esse assunto. Para entender que não é só receber,
mas sim doar. É verdade. Né? Isso é mais importante. Fico muito feliz, mais uma vez, agradecido aqui com a sua presença. Prazer nosso. E o nosso programa está de portas abertas aí, quando tiver um assunto, mais um assunto. Eu acredito que no mês que vem, geralmente nós estamos fechados aí, eu acho que na última semana do mês, né? Última semana do mês, então toda a última semana do mês, o pastor César, a pastora Shirley estará aqui conosco para dar uma palavra amiga, uma palavra legal para os nossos amigos e telespectadores. Tá joia, Cris. Obrigado pelo convite e que a igreja possa gerar esse coração cuidador a cada dia. Beleza. Pastor, um grande abraço. Abraço a galera toda que ficou aí conosco no nosso programa de hoje. O programa Papo Gospel volta na quinta-feira que vem, trazendo muito mais. A tua luz acendeu meu coração e eu pude ver em meio à escuridão tua presença, tua fidelidade, graça e amor me levantaram outra vez, me deram forças e prosseguirei. A tua luz acendeu meu coração, eu pude ver em meio à escuridão tua presença, tua fidelidade, graça e amor me levantaram outra vez, me deram forças e prosseguirei. Irei contigo onde quer que fores, meu Senhor. O teu chamado cumprirei na alegria ou na dor. E toda vez que eu chorar ou quiser desanimar, o teu Espírito
história